E aí, voltando então para falar aí lá na página 8 sobre os ecossistemas aquáticos, certinho? Então vamos lá. Quando a gente fala então sobre ecossistemas aquáticos, a gente fala muito de plâncton, 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 mas eu tenho que lembrar que o plâncton ele faz duas divisões, que eu vou ter então aí o fitoplâncton e o zooplâncton. Zoo já está falando, né? Zoo, animais. Então são os pequenos animais, como por exemplo larvas de vários animais, crustáceos, aí, microcrustáceos, crustáceos pequenos, adultos mesmo, que vão então se alimentar do zooplâncton. Esses zooplâncton que são diversos tipos de alga, tem que lembrar que eles são organismos, então, autótrofos a organismos que vão realizar o processo de fotossíntese, né, o processo fotossintético, e automaticamente eles vão servir como alimento para então o zooplâncton. Então eu tenho aí uma base de cadeia alimentar, né? A base de cadeia alimentar que vai aí nutrir, né, os grandes oceanos e essas regiões, então, aí, né, dos peixes maiores, regiões agora, por exemplo, mais profundas, que não tem uma presença de luz. Então, quanto mais luz e mais nutrientes eu tenho nessas regiões aquáticas, maior a concentração de fitoplâncton, automaticamente maior a concentração de zooplâncton, que vai aí nessa cadeia alimentar agora alimentando os peixes menores que vão chegar então até os peixes maiores e os grandes mamíferos, por exemplo, como muitas baleias que se alimentam aí de zooplâncton, certo? E aí, os ambientes aquáticos eles vão se diferenciar em dois grupos, né? O nécton e o bêncton. Os bêntons. Os néntons, dentre esses organismos que vivem nas regiões nectônicas, né, são os organismos que nadam, não são aqueles organismos fixos que ficam fixos aí em regiões parados, vamos assim dizer, ou sésseis em alguns casos. E os bentônicos, os bentos, né, são os animais que ficam aí no fundo, que ficam ligados ao substrato oceânico. Ou de rios, por exemplo. Então, eu vou ter os organismos que são chamados de organismos sésseis ou organismos fixos. Ah, mas tem que ser aquele organismo que só fica lá agarradinho e nunca vai sair de lá? Não. Por exemplo, organismos como moluscos que cavam buracos, se enterram na areia. Aí, né, são então organismos chamados de organismos bentônicos, que ficam nessa região, compreendem aí o fundo, assim como as algas, por exemplo, certo? Então vamos lá para os ambientes de água doce. Nos ambientes de água doce, eu vou ter dois grupos: os ambientes que têm água corrente e ambientes com água mais parada. O ambiente com água mais parada, como por exemplo aí lagoas assim, são chamados, né, de ambientes de zonas lênticas ou águas paradas. E os ambientes como rios, que tem as corredeiras, né, automaticamente eu tenho uma maior oxigenação, um fluxo de água grande, são chamados de regiões ou com correnteza, né, águas correntes, ou também chamados de regiões lóticas, certo? Lembrando que os rios, eles apresentam uma grande variação que vai do começo, né, da nascente do rio até a sua foz, sendo que em alguns partes do seu percurso, ele pode ser aí um rio classificado como uma área lódica, como com corredeiras, mas depois ele pode encontrar aí uma região que a água vai ficar muito parada, vai formar um grande lago e depois vai dar sequência. Então, não entra numa classificação só o rio inteiro, mas eu posso observar fragmentos, partes do rio que vão então aí ser classificadas como águas lênticas ou águas lóticas, certo? Porque, por exemplo, eu tenho regiões aí com águas mais paradas, mas que são ricamente oxigenadas. Por que ricamente oxigenadas? Porque a parte que formou, então, de onde que essa água veio, ela veio aí uma água muito agitada, trazendo muitos nutrientes e muito oxigênio para o interior desses lagos, certo? Quando eu me deparo com um lago aí, por exemplo, na página 9, eu vou ver regiões diferentes demarcadas. A região litorânea, né, ou chamado de região litoral, é a região que eu tenho maior incidência de luz. Automaticamente eu tenho um crescimento grande de plantas, algas, né, nessa região, então eu vou ter uma maior produtividade. Tendo maior produtividade, eu também tenho uma maior concentração de peixes. A vida animal, ela aumenta muito porque eu tenho aí
os organismos produtores em grande concentração. Quando eu vou então entrando, né, adentrando aí nessa região aquática, eu vou me deparar com uma região chamada de região linética. Essa região linética já é uma região mais aberta, é uma região mais afastada da margem. Então aí eu já vou ter uma menor produtividade, uma menor concentração de animais, até chegar então as minhas regiões mais profundas, né, chamada de região profunda ou também chamada de região pelágica, certo? Que aí como a luz ela não consegue adentrar por grandes profundidades, aí, né, tendo um limite de 100, 200 metros, é claro que vai depender também da turgidez da água, eu vou ter então uma região com menor biodiversidade, principalmente dos organismos fotossintetizantes, certo? Eu tenho variações também de temperatura nessas regiões, eu tenho variação de oxigenação. E hoje em dia os rios estão passando muito por esses processos, né? Devido a hidrelétricas, irrigações, eles vêm sofrendo muito essas alterações ambientais aí, o abastecimento de cidade, então constrói-se em barragens, um rio que antes era um rio lógico, né, com aquelas corredeiras, passa a ser então, por exemplo, uma zona totalmente lêntica. A gente tem aí os grandes exemplos como, né, grande parte das cataratas do Iguaçu que foram aí, né, ficaram embaixo d'água devido à construção das nossas usinas aí e tudo mais, certo? Então, nós temos também regiões chamadas de estuários, e aí, né, são os mangues. O estuário geralmente são regiões onde eu tenho o encontro, né, entre o rio e o oceano, e nesses locais eu tenho uma grande biodiversidade, eu tenho muitos nutrientes chegando, sendo trazidos por o rio, uma variação muito grande de salinidade, principalmente quando o rio está mais com uma correnteza mais forte e o mar está mais baixo, ou quando, né, isso se inverte na subida e descida das marés, por exemplo, eu tenho uma variação muito grande de biodiversidade e os mangues, né, eles são grandes berçários desses estuários, espécies aí que vivem no mar aberto, né, em zonas profundas até mesmo, vêm para as regiões do mangue para procriar, para fazer postura de ovos, para ter seus filhotes, porque é uma região com grande biodiversidade, muito alimento e também é uma região protegida, tá? Chamados aí então de berçários. E eu também tenho os ecossistemas marinhos, né? Então, os ambientes, estava falando dos ambientes de água doce, agora vamos para os ambientes marinhos, né? Que tem aí três que cobrem, né, 3/4 da superfície do nosso planeta. Então, quando eu vou para os ambientes marinhos, a primeira que eu tenho aí, a primeira classificação vai ser as faixas de maré, ou também chamado de faixa ou zona, né, intermareal, que são aquelas zonas que passam geralmente 90% aí do tempo parcialmente cobertas por água, mas que eu vou ter uma transição, principalmente na subida e descida da maré, que vai então depois aí se deparar com a praia, né, e chegando então às regiões da areia e regiões que recebem apenas alguns pingos de água. Lembrando que essas regiões aí nós temos aqui no nosso país a Restinga, né? Representantes aqui, mas é uma região muito rica em nutrientes, é uma região muito oxigenada e é uma região que recebe alta insolação. Então eu tenho muita luz chegando a essa região, o que favorece então essa crescente biodiversidade que eu vou tendo aí nessas regiões. E à medida que eu vou me aprofundando mais, né, pegando aí os dois domínios, como o domínio pelágico e o domínio bentônico, né, eu vou aí me deparando com uma ausência de luz e automaticamente uma redução da minha biodiversidade. Então, o ecossistema marinho ele pode ser dividido em duas partes também, certo? Que é o domínio pelágico, que vai corresponder à água em si, e o domínio bentônico, né? Que é a parte dos bentos, aqueles organismos então aí que vivem mais no assoalho oceânico, chegando aí até as regiões extremamente profundas, como regiões abissais, que não recebem luz, lembrando que a luz ela vai entrar aí a cada 100, até 100, 200 metros, dependendo do nível da água, né, da coloração, da quantidade de nutrientes que ela vai possuir. Então, quanto mais profundo, menor vai ser a minha concentração aí de organismos fotossintetizantes e automaticamente uma dificuldade muito grande de se encontrar alimento, sendo que esses animais que vivem
Em regiões profundas, geralmente comem restos de animais, né, aí cadáveres que morrem e afundam ou sobem para se alimentar, né, a vários metros aí, 2, 3 mil metros, dependendo aí do animal, é claro, para se alimentar e depois eles voltam então para essas regiões aí para sobreviver. O domínio pelágico, né, ele também vai se dividir em duas regiões, que é essa zona aberta aí do mar, que vai ser a região nerítica, né, que vai da linha costeira até uma profundidade de aproximadamente 200 metros, até quando a luz, então, vai aí chegar, e depois eu tenho já a região oceânica, que vai ocupar aí 200 metros de profundidade em diante. E, né, é claro que isso vai variar de região para região. Então, atingindo aí até 4 mil metros, por exemplo, de profundidade. Lembrando que a região oceânica ela vai compreender o quê? O meu mar aberto. Então, o oceano já é quando eu tenho mar aberto, e aí eu tenho apenas espécies geralmente que vagam, que passam, mas os grandes locais de alimentação são os locais onde eu tenho aí menores profundidades e muita biodiversidade, né? Uma concentração muito grande de nutrientes e luminosidade, como por exemplo os recifes de corais. E para finalizar, nós temos aí o chamado fenômeno da ressurgência, porque o que seria esse fenômeno da ressurgência? Alguns territórios eles são muito pobres, né, na questão da pesca. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, a região brasileira aqui, do Nordeste, a água é extremamente limpa, mas uma água limpa ela não tem nutrientes, né, para então favorecer o afloramento de algas. Então, o fitoplâncton ele é reduzido. Quando eu pego geralmente águas mais turvas, como aqui na região sudeste e sul do país, eu tenho então um maior afloramento de nutrientes. E da onde que vem esses nutrientes? Esses nutrientes, eles vêm então porque tem a densidade da água, né? A água quente do Nordeste, ela é uma água mais superficial. A água mais fria é uma água profunda, então, que ao passar pelo fundo, pelo oceano oceânico, ela remexe aquele assoalho oceânico, trazendo para cima grande concentração de nitratos, nitritos, fosfatos, e aí então automaticamente eu tenho agora luminosidade e muitos nutrientes na água. Automaticamente começam a desenvolver grande concentração de fitoplâncton, que vai aumentar a concentração de zooplâncton. Então eu tenho aí as regiões com maior concentração de nutrientes na água e automaticamente é claro que eu vou ter então o chamado fenômeno da ressurgência, como por exemplo nós temos aqui na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, eu tenho regiões como no Peru, no Equador também, que são grandes produtores aí de peixes, né? Porque quando eu tenho o assoalho oceânico sendo remexido, eu vou trazer nutrientes para cima, que eu vou aumentar agora a minha concentração de fitoplâncton, que aumenta a concentração de zooplâncton, que vai ser alimento agora para os peixes. Então eu tenho o chamado fenômeno da ressurgência, quando nessas áreas, principalmente de águas frias, eu ressurge, né, trazer de volta aí esses nutrientes que afundaram, que foram levados para o fundo do assoalho oceânico. E um dos fenômenos que vem afetando muito é o El Niño. O El Niño afeta muito a ressurgência, porque o El Niño é o aquecimento da água, deixando então essa água mais quente. Locais como, por exemplo, aí o Peru vem sofrendo muito com isso, porque a água mais quente, ela não, devido à sua diferença de densidade, ela não passa por baixo, formando essas correntes aí que vão trazer, ressurgir esses nutrientes para cima. Então, vem afetando aí também a questão da alimentação e da produtividade dessas regiões, certinho? Então, beijo meus queridos, fiquem em casa, tá? Se cuidem bastante, vamos aí acompanhando os vídeos, que a gente não pode deixar a aprendizagem, lembrando que vocês estão na reta final, tem Enem, tem muito vestibular aí pra frente, não sabemos como nada vai funcionar ainda, então é claro, vamos meter a cara agora, vão aí, ó, pegar pesado para que a gente não se arrependa lá na frente. Beijos, precisando de qualquer coisa, sabem onde me encontrar, pode comentar aí ou me mandar e-mail. Tchauzinho!